Vamos continuar aqui o nosso tema e nós vamos falar na forma que temos de identificar esses que são agentes e ministros de Satanás. Estes que se parecem com ovelhas, eles têm o jeito de falar de ovelha, eles recitam textos bíblicos, eles falam as coisas que só os crentes falam, se vestem como crente, fazem coisas que os crentes fazem. Por exemplo, eles profetizam. Eles profetizam. Deixa eu dizer algo para você que vai chamar a sua atenção. Nos tempos que estamos envolvidos agora, Satanás ele não está nem se preocupando em fazer mais milagre no meio das igrejas. Não. Ele está somente profetizando. Porque a igreja tem se envolvido tanto com as falsas profecias e com os falsos profetas, que Satanás não precisa nem de fazer milagre. É só na base da mentira mesmo. Ele tem enganado os fiéis só com profetada. Eu queria que o irmão Anderson abrisse a Bíblia aí e lesse para nós 1 Reis, capítulo 22. Por gentileza. Capítulo 22, 1 Reis 22. De que maneira, perguntou o Senhor? E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá, engane-o. O que eu quero dizer a você é que o que é necessário perceber é que Satanás ele está presente nas igrejas e eles estão realizando tudo o que os crentes encontram na palavra. Eles curam, eles pregam, eles profetizam, eles oram. Tudo que chama atenção nossa, que não nos baseamos na palavra de Deus, é o que eles fazem, é aquilo que eles estão realizando. O texto que nós lemos fala do rei Acabe e do rei Josafá. Eles estavam prontos para entrar em uma guerra contra os assírios, quando o rei Josafá quis ouvir outros profetas, porque 400 profetas haviam profetizado para Acabe que Acabe ia ser vitorioso. Mas Acabe disse assim, Josafá disse: não, Acabe, eu quero ouvir outro profeta, um profeta que seja de Deus. O que me chama a atenção aqui, irmão Robertinho, que Josafá teve discernimento do Espírito, que os 400 profetas que dizem que eles podiam ir para a batalha e guerrear, não eram profetas de Deus. Irmão, não. Tem profecia, tem falsa profecia que vem e ela faz um estrago pequeno. Mas eu quero falar para o irmão, relatar rapidamente que o que aconteceu com o falso profeta, que ele disse para uma irmã muito abençoada, e essa irmã, ela tinha uma pensão que ela herdara do seu esposo, uma pensão de 10 mil reais mais ou menos, e um falso profeta disse para ela que Deus está preparando um ungido para ela, e apareceu o Senhor, e o falso profeta confirmou que era aquele, e ela casou com aquele, mas quando ela casou, ela perdeu a sua pensão de 10 mil reais, e passado 3 meses, aquele ungido que o profeta falou que era dela, ele separou-se dela, começou a espancar ela e bater nela, e chegou a separação. E o seu filho, rapaz de 21 anos, filho do casamento dela, que ela tinha ficado viúva, ele não suportando aquela situação, ele deu um tiro na sua cabeça e suicidou. Então uma falsa profecia fez o estrago para sempre na vida dessa irmã. Nesse texto, irmão Robertinho, de capítulo 22 de 1 Reis, nós encontramos o profeta Micaías, que ele profetizou aquilo que tinha ouvido de Deus. E ele falou assim para Josafá e Acabe: olha, rei, eu vi o trono e aquele que se sentava no trono, e eu também vi os servos que estavam diante do trono, e vi quando o Senhor falou: quem enviaremos? Ou o que faremos para enganar Acabe, para que Acabe encontre com o juízo, encontre com a verdade? A Bíblia diz então que um espírito se levantou no meio de todos que estavam ouvindo o nosso Senhor falar, e disse: eu serei na boca dos profetas um espírito mentiroso, eu serei na boca dos profetas o espírito de mentira. Eu queria que o irmão Anderson lesse para nós em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que já é Novo Testamento, já está debaixo da graça, a respeito dos profetas que estão recebendo espíritos de mentira na sua boca. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada.
Irmão, antes a Bíblia não diz aí que eles abandonarão a igreja, não é isso? A Bíblia diz que eles abandonarão a fé. A fé. A fé cristalina e verdadeira, que é a palavra santa de Deus. Eles abandonarão a fé e sairão pegando qualquer coisa e tentando jogar. E quando os irmãos estavam falando aqui, eu lembrei de um texto bíblico de Eliseu, que ele chegou em determinado lugar e alguns homens estavam com fome, e ele mandou que alguns filhos dos profetas ali, alguns profetas mais novos, saísse ao campo para colher alguma coisa, para fazer um ensopado para que aqueles homens pudessem comer. E ali um jovem saiu, pegou ali uma erva venenosa, jogou na panela, e ali eles fizeram uma sopa e deu para o povo comer. E quando aquele povo tomou aquela comida, aquela sopa, alguém gritou e disse: homem de Deus, a morte na panela. Quando você vê e analisa esse texto bíblico, você vê que uma pessoa sem discernimento, sem conhecimento, pegou uma planta venenosa, colocou, fez uma comida. Talvez o cheiro era agradável aos seus narizes, talvez a sua cor era uma cor bem bonita, mas quando aqueles homens comeram, houve morte naquela panela. Hoje nós estamos vivendo do mesmo jeito. Pessoas sem discernimento têm levado para dentro da igreja ensinamentos falsos e têm envenenado muitas pessoas, têm matado muitas pessoas. Mas alguém ali teve um discernimento e gritou para um homem de Deus. E eu quero falar para você nesta manhã: aonde estão os homens de Deus, com visão de Deus, com discernimento de Deus, para levantar no meio do povo de Deus e mandar esses falsos profetas se assentarem e ficarem calados no seu banco, porque eles estão sendo usados pelo inimigo? Nós temos aqui a participação do Dr. Lincoln por telefone, e ele mandou acrescentar o seguinte comentário. Ele pediu para lembrar a vocês que quando Jesus Cristo estava no deserto e foi tentado por Satanás, Satanás mandou com que ele transformasse o pão, a pedra em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito bom que foi lembrado aqui que a palavra é quem liberta, é a palavra que traz vida, é a palavra que faz com que as pessoas possam olhar para a luz e andarem na luz. O comentário do irmão Sandro foi maravilhoso. Onde estão os homens de Deus? Nós temos sido criticados porque estamos aqui falando a respeito das igrejas evangélicas. Pessoas têm dito que eu tenho que usar esse programa para falar ao pecador. Mas escute, os maiores pecadores estão dentro das igrejas. Os maiores pecadores estão no meio do povo que chamam Senhor, Senhor. Os maiores pecadores estão no meio do povo que estão disfarçados com peles de ovelha sendo lobo, querendo enriquecerem, querendo justificar os seus gastos pessoais, querendo mostrar e ostentar o poder que eles têm na mão. Amados, é a palavra da verdade que liberta. Ela não pode ser escondida, ela não pode estar em oculto. A palavra só pode estar na luz, e a luz, quando chega, toda a escuridão, ela tem que fugir. Quando alguém nos pergunta aqui através de uma ligação, também não quis se identificar, como identificar os falsos profetas, como identificar as falsas profecias. São 11h44. Nós estaremos indo aqui para o nosso comercial e logo após voltaremos também esclarecendo e dando a você a nítida instrução de como você identificará aquele que está mentindo na profecia, aquele que está mentindo na visão, aquele que está mentindo naquele sinal que ele fez. Não saia daí, Deus tem mais para você.